outros o que deve e o que não deve fazer, é mais do que arrogância, é tolice. Afinal de contas, a filosofia ela não tem de maneira alguma a intenção, né, de ser desse modo. Por isso, depois de um tempo de convivência, algumas pessoas dizem, nossa, você é uma pessoa, e aí a palavra é muito interessante, você é uma pessoa como eu. Né? E essa ideia do como eu entendo como um afago. Né? Eu entendo algo como sendo, né, um elogio, porque a filosofia não pode ficar distante, ela não pode ficar, né, para além, como se houvesse um muro, né, que vedasse. Ao contrário, né, a filosofia no Ocidente, você lembra que você estudou isso, ela nasce na praça, nasce na ágora, né, naquele grande espaço em que as pessoas que é hoje ali um boteco, né? conversavam. O boteco é a filosofia do bar, né? Filosofia de Você boteco. sabe que a palavra boteco, né, ela tem origem grega clássica. Apoteca, em grego, É né, mesmo? que depois passa para o latim, significa lugar para guardar. Né? Então, teca, no grego antigo, é lugar para guardar. Biblioteca, discoteca, videoteca, né? Então, peteca, é por interessante exemplo, né? isso. Já é uma palavra de origem indígena. Né? Ó, vou chutar uma palavra aqui, paralelepípedo. Ah, isso aí é uma coisa especial, né? Se você imaginar o que é que significa, é o formato em que as linhas paralelas correm juntos. Uma das coisas boas da filosofia é a gente ser possuidor de uma cultura inútil, assim, magnífica. Isso que eu queria saber, é isso que eu queria saber. Você me parece um grande... seu vocabulário é muito extenso. Você fala, você sabe as etimologias de tudo assim. Isso daí foi uma coisa que você fez por prazer, Sim, por hobby? sim, claro. A minha área, a docência em filosofia, ela exige, porque a gente trabalha muito com o pensamento do passado. Muitas coisas foram pensadas, escritas em grego e latim, que são as bases do nosso idioma também, dado que o português é o latim tardio, entre os vários modos de idioma vindos do latim, né, como o francês, o italiano, o espanhol, né, o romeno, né, o galego. O português é o último deles. Sim. Né? E, portanto, é o mais, entre aspas, degradado em relação ao latim original. Quase o português, arriscando dizer uma bobagem, mas dizendo, ele é uma gíria, né, que o latim foi produzindo. Porque quanto mais longe, você imaginar a Europa aqui na minha mão, aqui o centro do Império Romano, onde o latim, aqui a Península Ibérica, quanto mais longe você está do centro de produção, né, da cultura letrada, da universidade, da escola, mais vai, digamos, perdendo força. Sim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quem estuda e ensina filosofia tem que estudar um pouco disso também, de etimologia, Sim. de origem das palavras. Agora, em etimologia, a gente também constrói bobagens. Eu hoje olho algumas coisas que eu disse, que hoje estão ainda gravadas, que foram, né, colocadas há 10 anos ou há 20, e aí você nota que aquilo não era daquela forma. Tal como uma brincadeira que você fez agora, né, o som semelhante, né, essa homofonia entre peteca e biblioteca dá a sensação de que tem a mesma origem. Não o é. Né? Isso significa que o estudo da etimologia, ele encanta as pessoas. Sim. Assim como nos Estados Unidos as pessoas adoram soletrar, né? Se você imaginar um dos jogos mais divertidos Sim. na escola, e isso veio para o Brasil também de algum modo, uma das coisas mais apreciáveis para, né, as pessoas de maneira geral é quando você explica a origem de uma palavra, né? Quando você mostra qual que é o nascedouro dela. Daí que, evidentemente, 47 anos dando aula, você vai acumulando, né, um repertório de conhecimentos, etc., que colocados agora, depois de mais de 40 anos, eles são, sim, né, mais expressivos. Mas não o eram. Né? Eu comecei a dar aula na universidade, na PUC São Paulo, eu tinha 22 anos. Né? Naquele momento eu sabia tanto quanto sabe alguém, né, de 22 anos. Um pouquinho mais, talvez, né? Porque era a minha atividade, eu tinha que estudar sim. um pouco mais. Isso é uma coisa que você falou, que eu queria até entrar nesse assunto, que você falou assim, muita gente me imita, tal. Você se tornou uma cultura, uma parte da cultura pop. Sim. O que você acha dessas imitações? Eu acho sempre, usando uma frase antiga, que a imitação é sempre uma homenagem. Né? Eu tenho um princípio, acho que a gente já chegou um dia até a brincar um pouco com isso, né? A noção daquilo que é engraçado é o contrário do que é desgraçado. Sim. A própria palavra tem esse sentido. Algo que é engraçado é aquilo que me faz bem, me deixa cheio de graça. Desgraçado é aquilo que me faz mal. Ora, uma situação engraçada, ela será engraçada de fato quando não há desgraça alguma que não possa ser absorvida. Ou dizendo de outro modo, não ria de mim, ria comigo. Sim. Eu acho a imitação, né, uma forma não só de homenagem, como uma capacidade de prestar atenção. Né?
Alguém que vai me imitar, é fácil imitar o meu sotaque, inclusive porque esse sotaque que eu uso não é meu sotaque original. Esse é o sotaque que eu uso por conta da comunicação, de rádio, de TV. Eu sou caipira. Mas qual que é a Você história é carioca, desse sotaque? mas não. É muito engraçado. À medida que eu fui entrando nas atividades de comentarista de rádio ou de programas, ou ainda não havia o mundo digital, uma das coisas que o rádio exige é que você prolongue os fonemas para a pessoa poder prestar atenção, porque diferentemente, digamos, de uma TV, quando só tinha a TV como outra forma, em que você fica parado, né, retido, prestando atenção, o rádio, especialmente, você está ou dirigindo, ou passeando, ou cozinhando, ou andando. Isso significa que há uma polifonia, né, ou, para usar uma expressão clássica, uma cacofonia, ruídos ruins para todo lado. E uma das maneiras de ser mais compreendido é você falar como um gaúcho. Né? Portanto, e eu não sou gaúcho, alguns dizem, você é gaúcho? Eu achava que tu era gaúcho. Então, eu não sou paranaense de Londrina. A minha expressão é falar porta, porteira, né? Você identifica um caipira como eu, dizendo para ele, fale uma colher, por favor. Né? Porque isso que eu falei agora, uma colher, por favor. Né? Esta ideia, o rádio faz com que eu tenha que quase cantar. Né? Isto é, dizer, olha só, o pensamento de Aristóteles, né? Esse modo de esticar a sílaba dá tempo, né? Dá tempo para que o ouvinte, no caso, o ouvinte, possa notar, né, aquilo. Outra coisa é a capacidade de voltar ao tema, de ir em pensamentos circulares, em que você vai e volta, de maneira a dar tempo da absorção, né, da ideia e da comunicação. Aí a tua questão mais séria. Sim, né, o sotaque ele é imitável, mas a voz não é. Aí né? que vem seu registro. Isso. Então, quando alguém é capaz de imitar não só o modo de falar, imitar a prosódia e imitar também o tom de voz, significa que ele quase capturou a minha identidade. E isso não é fácil. Né? Você tem no teu campo de atividade também, né, várias pessoas que são exímios imitadores. Mas eles têm limites em relação a isso. Quem a gente admira muito no campo, digamos, da imitação,